Agora é oficial. O uso de aparelhos eletrônicos e digitais foi liberado pela agência norte-americana que regula a aviação e vale para todos os momentos do voo. As companhias aéreas ainda vão ter de se adaptar às novas normas e o uso efetivo só deve ser liberado mesmo dentro de alguns meses. Mas o que mudou? Porque o que antes era considerado perigoso agora passou a ser entendido como normal. Quais os riscos que todos imaginavam existir? Já houve casos reais de interferências causadas por dispositivos digitais. E até o seu celular pode ter as ligações derrubadas nas proximidades dos aeroportos. Os porquês você confere no final do programa. E hoje tem também o terceiro capítulo da série Educação Digital. Como os games estão passando do papel de vilões para o de mocinhos na sala de aula. E você vai adorar a coleção de dicas e truques para usar no seu Facebook. O Olhar Digital Plus está começando. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Educação Digital. No terceiro capítulo da série, você vai conferir como os games estão entrando na sala de aula. Só que ao invés de serem fonte de distração, eles estão se tornando um instrumento mais que eficaz no aprendizado. O uso de games na educação veio suprir a necessidade que os alunos têm de informação rápida e dinamismo também na hora de aprender. A tendência é ditada por um novo conceito que alia a experiência dos jogos eletrônicos à pedagogia. Estamos falando da gamificação. A ideia da gamificação é você utilizar os princípios do design de games. Quais são eles? Por exemplo, interação, colaboração, você tem games multiusuários, as pessoas jogam, tem que formar times com pessoas de outros países, né? Usar esses procedimentos dentro da educação, quer dizer, tornar uma aula mais lúdica, ou a educação mais lúdica, presencial ou à distância, que pode incluir o uso de um game. O interessante é que a gamificação pode até vir separada da tecnologia. Segundo o professor, é possível ter uma aula totalmente baseada no conceito dos games sem necessariamente usá-los na sala de aula. O melhor resultado da gamificação na educação é quando teoria e tecnologia se unem. Aí então surgem os resultados mais interessantes. O aluno sente naturalmente, né? Quer dizer, o aluno sai de casa, em muitos casos ele mora longe ou trabalha muito longe, se desloca até a universidade, chega na aula, quer dizer, para ele ter uma aula, ficar ouvindo o professor falar, ele dorme, é natural. Mas quando a aula é dinâmica, é interativa, o aluno aproveita bastante, ele se envolve, né? Quer dizer, um dos princípios do design de games é eu ter atividades interativas para atrair o usuário, porque se o game for chato, ele não vai jogar, certo? Ainda tem muito professor que resiste à tecnologia, mas grande parte já viu que o uso da tecnologia na educação é um caminho sem volta e cheio de oportunidades e possibilidades. Mas aí vem outro desafio. As instituições de ensino também precisam entender essa importância e treinar seus professores. Precisa de um trabalho de formação de professores, para uso de tecnologias em geral, não apenas para games, né? E até para repensar as aulas, né? Que precisa ser no seu horário de trabalho, né? Nos horários, nos semestres, antes de começar o semestre, os professores têm as semanas de reuniões, então ele precisa ter essa formação e é uma formação contínua, porque as tecnologias vão mudando muito rápido e a gente não acompanha. Quando a gamificação e a tecnologia são usadas com base em conceitos pedagógicos, todo mundo ganha. O professor ganha com uma aula mais atrativa e dinâmica.
o aluno ganha e, consequentemente, a própria instituição ganha, principalmente reconhecimento. É uma ferramenta dentro de várias que o professor tem para utilizar. Ele pode utilizar ferramentas mais tradicionais, ele pode não utilizar tecnologia em algumas atividades, ele pode ter atividades práticas, hands-on, que podem ser gamificadas, mas de qualquer jeito tem um objetivo lá específico para fazer. Então, isso também é importante, não adianta a gente querer gamificar tudo, porque também vai ficar chato. A pessoa não joga videogame o dia inteiro, tem um ou outro que morre jogando 24 horas sem parar, mas não é. O videogame é um elemento a mais na vida da pessoa. A gamificação é mais uma ferramenta tecnológica a serviço do avanço da educação no Brasil e no mundo. Na próxima semana, no quarto e último capítulo da série Educação Digital 2013, você vai conhecer escolas que já adotam o ensino da programação em suas grades. Mais um exemplo do uso da tecnologia na sala de aula, preparando os novatos para um futuro cada vez mais digital. E se você perdeu os capítulos anteriores dessa série, basta acessar olhardigital.com.br e conferir os links logo abaixo da janela desse vídeo. Aproveite! Daqui a pouco tem as dicas imperdíveis para você turbinar o seu Facebook. E já no próximo bloco, o uso de aparelhos eletrônicos e digitais foi liberado nos voos nos Estados Unidos. Saiba por quê. O Olhar Digital Plus volta já. Estamos de volta com o Olhar Digital Plus. 4G brasileiro. Acompanhe uma nova avaliação de uma das operadoras nacionais. A repercussão foi grande. O laboratório digital no qual comparamos a qualidade do 4G em São Paulo deu muito o que falar. Vale lembrar, aquele foi o primeiro teste científico aberto ao público da qualidade da banda larga móvel de quarta geração. Na ocasião, o teste foi todo conduzido pela Gladiator Innovations, uma empresa proprietária de uma plataforma específica para a análise de dados de telefonia móvel. As medições foram realizadas igualmente para 3 operadoras: Claro, TIM e Vivo. Das 3, a única que não operou no 4G foi a TIM. Ainda que a operadora tenha se conectado à sua rede 4G, nos pontos testados naquele dia, ela simplesmente não funcionou. Mas a empresa nos procurou para esclarecer o ocorrido. Segundo a TIM, ainda que a produção do Olhar Digital tenha comprado um chip 4G numa loja oficial da operadora, o chip não estava corretamente habilitado e configurado para operar na tecnologia. A TIM reconheceu a falha e decidiu por conta própria realizar outro teste com a mesma empresa que realizou o nosso laboratório digital. As medições foram feitas utilizando exatamente os mesmos critérios e metodologia adotados previamente, mas dessa vez com um chip funcionando. Diferente da primeira impressão, os resultados foram compatíveis com a rede 4G das outras operadoras em São Paulo. O nível e qualidade do sinal 4G da operadora continuaram bons. O smartphone ficou 100% do tempo conectado em 4G, atingindo taxa média de velocidade de 5,6 megabits por segundo para download e 2 megabits por segundo para upload. Os números não servem para comparação com os resultados obtidos durante a execução do laboratório digital. As velocidades variam dependendo de uma série de fatores que só valem se foram medidos simultaneamente. Se você quiser rever o primeiro teste científico aberto ao público do 4G, acesse olhardigital.com.br. Junto a esse texto, no nosso site, você encontra o link para conferir toda a explicação da metodologia dos testes e também os resultados. Boa notícia para quem não se vê longe do tablet, do smartphone ou do game. A agência que regula a aviação nos Estados Unidos acaba de liberar o uso de dispositivos eletrônicos a bordo e a qualquer momento do voo, incluindo pousos e decolagens. Mas o que orientou essa decisão? Por que esses aparelhos eram considerados um risco e agora não são mais? E no Brasil, como ficam os voos por aqui?
para a alegria e conforto de muita gente, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos anunciou que as companhias aéreas estão autorizadas a permitir o uso de aparelhos eletrônicos portáteis durante todas as fases do voo, inclusive durante o pouso e a decolagem. Para isso, as empresas terão até o final do ano para comprovar junto à agência que suas aeronaves estão aptas a oferecer essa facilidade sem comprometer a segurança, claro. Segundo a própria agência norte-americana, a decisão é resultado de anos de trabalho e pesquisa. Entre os itens liberados estão tablets, smartphones em modo avião, MP3 players, e-readers e até brinquedos eletrônicos de pequeno porte. Não é tudo que foi liberado, né? Isso é que é importante a gente observar. Não é celular, tá? São equipamentos em que você vai ler ou você vai escrever. Agora, transmitir dados e voz não pode. Segundo o diretor da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a decisão tem como base a evolução tecnológica desses aparelhos. A FAA considera que todos os gadgets autorizados não são capazes de causar interferências que comprometam a segurança do voo. Aliás, toda essa história está ligada exatamente a um fenômeno físico, a interferência eletromagnética. A interferência eletromagnética, ela não é uma coisa matemática. Quer dizer, você falou hoje, deu uma influência qualquer, amanhã você vai falar, não vai acontecer nada. O outro cara vai falar, não vai acontecer. Um dia, repete de novo o negócio. Então, não é matemático. Acontece, vez por outra, devido a determinadas circunstâncias, né? Que no momento, ao se repetir, aquilo ali acontece, tá? Jenkins nos contou uma história que mostra como o que parece inofensivo pode se tornar perigoso dentro de uma aeronave. Em um voo, o comandante, de repente, notou que o marcador de combustível começou a subir em pleno ar. Claro, o avião não estava sendo abastecido em voo. Algo anormal estava acontecendo. O piloto pediu então que um comissário de bordo fosse conferir se havia algo de estranho entre os passageiros. O comissário foi lá e falou, não tem nada, está tudo normal. Tem uns garotos lá brincando, foi naquela época do lançamento do tal do Game Boy. Sim. Tem uns garotos brincando com um Game Boy lá. Pede para eles desligarem lá. O comissário foi lá, pediu para desligar, voltou, o negócio estava já normalizado. Quem poderia imaginar que um mero videogame portátil pudesse interferir em qualquer equipamento de uma aeronave de grande porte? Ninguém, né? Por sorte, a interferência foi apenas no marcador de combustível e nada grave ocorreu. Mas situações como esta podem sim oferecer risco. E ainda assim, tem gente que ignora quando é solicitada para desligar seus devices, principalmente durante a decolagem e o pouso. Em sua determinação, a agência americana deixou claro também que em situações de baixa visibilidade, durante as aproximações de precisão para pouso, a tripulação deverá instruir que todos os passageiros desliguem qualquer aparelho eletrônico que esteja sendo usado. Quando você estiver usando pouso automático, informações de pouso de precisão, em que você depende de sinais eletrônicos para guiar a sua aeronave, você não vai poder usar também não. Outro exemplo interessante aqui em São Paulo acontece próximo ao aeroporto de Congonhas, que fica em frente a uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista. Quando alguém passa por ali falando ao celular, normalmente a ligação sofre interferência e cai. Muita gente acha que é falha da operadora ou coisa parecida. Pois, saiba, não é. Por quê? Você está passando debaixo do equipamento do ILS ali. Né? Ali tem uma onda, uma emissão eletromagnética muito grande. E, logicamente, ela funciona ao contrário, né? Quer dizer, o celular que cai, graças a Deus. Não é o ILS que tem problema. A Agência Nacional de Aviação Civil, parceira da agência norte-americana, disse em entrevista ao Olhar Digital que o Brasil também deve seguir o exemplo e liberar o uso de alguns gadgets durante pousos e decolagens. Mas ainda não há data definida para isso.
Se você quiser saber mais detalhes sobre nossa conversa com o ANAC a respeito do assunto, acesse olhardigital.com.br. O link está junto ao texto que acompanha essa matéria. Aproveite também para deixar sua opinião no nosso fórum, claro. O que você acha dessa história, hein? Opine, participe. No próximo bloco, dicas imperdíveis para turbinar o seu Facebook. E uma exposição que une tecnologia e arte de um jeito que você nunca viu. O Olhar Digital Plus volta já. Arte e tecnologia andam cada vez mais misturadas. E uma exposição em São Paulo mostra que há inúmeros e criativos caminhos para essa união. O principal cartão postal da capital paulista ganhou esse mês um festival que promete parar quem estiver curtindo uma noite de primavera em plena Avenida Paulista. Em sua segunda edição na cidade, o SP Urban Digital Festival funde arquitetura, arte e tecnologia em uma exposição interativa que expressa o que é viver na maior metrópole do país. Mais do que isso, o que é ser um cidadão digital nos dias de hoje. É impossível não reparar nas imagens exibidas no imponente prédio da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Inaugurado em 1979, o edifício se sobressai na Avenida Paulista com sua fachada piramidal, onde foram instaladas mais de 100 mil lâmpadas de LED. Mesmo sendo vídeo, não sendo interface, nós temos tecnologias bem inéditas, inovadoras. Do outro lado da avenida, o festival extrapola o limite do prédio da Fiesp para apresentar peças interativas aos visitantes. O que mais chama a atenção é, sem dúvida, a obra Onirical Reflections. Tecnicamente, não parece nada complicado. Uma câmera colocada dentro de um frame iluminado filma os rostos das pessoas e os projeta no telão do outro lado. Simples, mas surpreendente. Assim você se mexe, mas não é ao mesmo tempo o tempo que você tá, né? É um tempo um pouco atrasado. Então tem, não sei, eu achei interessante, né? Existe uma aplicação que rastreia o rosto das pessoas e mescla esta imagem com animações coloridas. E depois envia essa combinação para a fachada da Fiesp. A ideia era aproximar o edifício de quem passa pelas ruas e que eles possam se divertir também. Ainda mais interativa, a obra do coletivo United VJs transforma o prédio da Fiesp em uma tela gigante, onde qualquer um pode desenhar no ar e visualizar os traços na fachada do edifício. Eu acho que a parte interativa é o que mais chama o público, e o público estando aqui, ele se abre para ver o que está acontecendo, ver as outras obras, então acho que é um grande chamariz. A instalação Desenhar funciona com a tecnologia oferecida pelo Leap Motion, uma plataforma de controle de gestos similar ao Kinect, porém ainda mais precisa. Usando 2 microcâmeras de infravermelho, o pequeno gadget é capaz de ler os movimentos das mãos em profundidade e os transformar em comandos em dispositivos eletrônicos. Neste caso, vira riscos e cores no telão de LED. Nessas 2 obras, toda a transmissão das imagens e da interação do público são feitas totalmente sem fios. O Espeto, VJ responsável pela criação da instalação Desenhar, também elaborou todo o sistema de transmissão das imagens para a fachada da Fiesp. As imagens saem daqui em VGA, né, em 1024-768, e entram num conversor, num scaler que manda via micro-ondas para o outro lado, que foi o único tipo de antena que a gente achou que funcionava a contento aqui, né? Outras peças interativas também unem curiosos na calçada da Paulista. Nesta, os participantes podem literalmente fazer parte da obra. Ao trocar olhares com o artista, um sistema de reconhecimento facial capta a imagem do participante e envia para um banco de dados. As faces são projetadas no rosto do performer e, claro, mais uma vez, na fachada do prédio coberta de LEDs.
A pista de skate, por mais simples que pareça, também é digital. O espaço multimídia Sonic Skate traz um mini-circuito, onde, através de sensores e microfones de alta sensibilidade instalados por baixo da pista, cada manobra é sonorizada. Acima da pistinha, uma câmera capta os movimentos dos skatistas e os transforma em imagens coloridas e geométricas projetadas no telão de LED. Essas e outras peças interativas e digitais estão lá esperando você. O SP Urban Digital Festival fica na Avenida Paulista até o dia 28 de novembro, com programação diária a partir das 8 horas da noite. As atividades são todas gratuitas. Para mais informações, confira os links que estão abaixo desse vídeo no olhardigital.com.br. Nós separamos os canais de comunicação com o pessoal do festival para você tirar todas as suas dúvidas. Especial para quem usa o Facebook. Fizemos uma seleção de dicas e truques que podem tornar a sua rede social muito mais bacana. Confira! Por mais tempo que a gente use, sempre há truques e macetes ainda desconhecidos no Facebook. Nem todos esses recursos estão escondidos, mas podem não ter sido notados. Para facilitar sua vida, a gente fez uma lista com 10 dicas para deixar o uso da rede social mais amigável e interessante. Uma das grandes funcionalidades produtivas do Facebook são as listas de interesse. Você pode criar listas de páginas ou pessoas que te interessem. Por exemplo, uma lista de notícias em que constam páginas de sites como o Olhar Digital. Legal também é que sua lista pode ser pública ou privada. Veja como é fácil criá-la. No histórico de amizade, você confere todas as interações entre você e um amigo qualquer. O acesso fica logo abaixo da foto de capa de cada pessoa. Dá para ver as postagens, fotos, eventos e tudo mais trocado entre vocês. E caso você esteja em um relacionamento com alguém, tem ainda a possibilidade de ver uma página do casal acessando facebook.com/us. Você sabia que pode haver mensagens não lidas na sua caixa de entrada no Facebook que você sequer deu atenção? Pois é, elas ficam na opção Outras Mensagens. Isso porque a rede social julga como não tão interessante aquela mensagem. Vale a pena conferir de vez em quando, viu? Agora, se você é mais um dos que não gosta da nova forma de visualização de fotos e vídeos em formato pop-up, saiba que é possível voltar ao modo antigo. Basta apenas recarregar a página da foto ou vídeo. É possível fazer a mesma coisa abrindo a foto em uma nova aba do navegador. Problema resolvido. Muita gente se incomoda com marcações em fotos e até flyers de propaganda. Se você não quer mais se surpreender com essas marcações indesejadas, você pode escolher aprovar cada uma das marcações. Você só precisa habilitar a opção Analisar marcações. Pronto! De agora em diante, nada mais vai para o seu perfil sem a sua autorização. Claro, aqui no Brasil, a maioria dos usuários prefere usar o Facebook em português. Algumas pessoas deixam em inglês por não gostar de algumas traduções. Agora, você sabia que há idiomas inusitados e divertidos na rede? Há algum tempo, o Facebook incluiu a opção Inglês de Piratas entre os idiomas. E também há o Upside Down, que deixa tudo escrito da direita para a esquerda. O LeetSpeak é uma espécie de linguagem de internet. Mas, cuidado, hein? Pode ser bem complicado entender o que está escrito. Mas olha só como é fácil mudar aqui nas opções. Pouca gente sabe, mas também é possível fazer um backup completo dos seus dados no Facebook. Nessa página você encontra um link para baixar todas as suas informações armazenadas na rede social. Ele fica logo abaixo da opção de idioma, escrito em azul. Salve-se quem quiser! No Facebook é possível também rever todas as suas ações na rede. Afinal, tudo fica aqui guardadinho no registro de atividades. Dá para ver o que você curtiu, comentários que fez ou recebeu, fotos marcadas, grupos que entrou, eventos, tudo. O recurso está aqui abaixo de sua foto de capa, no canto direito da tela. Vai lá, confira quanta coisa você tem feito ultimamente.
Com as mensagens trocadas no Facebook, tem gente que até já aposentou a conta de e-mail. Mas todo usuário da rede de Mark Zuckerberg possui um e-mail na rede social. Ou seja, é possível receber mensagens de Gmail, Hotmail, Yahoo ou qualquer outro serviço dentro do seu perfil. Para enviar uma mensagem assim, basta colocar o nome de usuário do destinatário, seguido por @facebook.com e enviar da sua conta tradicional. Fácil, né? Quer dizer que essa você já sabia. Nossa última dica é para quem cansa de tantas notificações no tablet ou celular. Os mais populares sabem que elas não param de pipocar o dia todo. Para se livrar é simples, basta desabilitar as notificações móveis. Pelo aplicativo do aparelho, vá nas configurações da conta, depois em notificações. Aí é só desmarcar o push de tudo que te incomoda. Você está livre! Se você se perdeu em algumas dessas dicas ou macetes, no olhardigital.com.br, junto ao texto desse vídeo, você encontra um texto com todos os links para ter acesso rápido e direto a cada uma delas. Aproveite, hein? E se você tiver outras dicas, compartilhe com a galera. Vá até nosso fórum, crie um tópico e abra o diálogo. O espaço é seu. Acesse olhardigital.com.br e junte-se à comunidade que mais cresce no Brasil. Aproveite para conhecer e contribuir no nosso fórum. Crie tópicos, faça perguntas, tire dúvidas, alimente a discussão. O espaço é seu. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!